Shabbat Shalom. Vou ministrar hoje sobre Coríntios 4 e 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e ele já dando informações adicionais que ainda não, logicamente, havia ocorrido na primeira carta, e também exortando e sondando e os aconselhando a perseverarem na fé. Então, o título hoje, a perseverança dos santos. Então tá lá em 2 Coríntios 4, a partir do 4. A gente vai ler o 4 e o 5. Então preste atenção que ele vai fazer uma exortação, vamos chamar atenção para que eles não enfraqueçam na fé. Tá? Então diz assim, 2 Coríntios 4, a partir do 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estando sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne imortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, no capítulo 4, o que Paulo vai falar? Ele vai estar falando para a comunidade, para a igreja de Corinto, não desfalecer na fé, ou seja, para não desanimar, porque as tribulações, as muitas coisas dessa vida, tendem a nos encher de tarefas mesmo, nos deixam atarefados. E quando a gente começa a olhar muito para o que é daqui, a gente esquece para as coisas do porvir, a gente esquece do mundo por vir. Então sobre isso Paulo estava falando. E aí, quando vocês veem no versículo 2, ele diz assim: antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia,
nem falsificando a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Se ele estava falando, não andando com astúcia, porque em Corinto, alguns já estavam, que tinham abraçado a fé, que tinham aceitado Jesus como Messias, já estavam andando segundo seus próprios corações. E ao fazer isso, essa informação, por meio de cartas e de viajantes que passaram por Corinto e foram até Paulo, eles informaram Paulo que em Corinto já haviam pessoas que estavam deturpando a fé. E aí ele diz, nem astúcia e nem falsificando a palavra de Deus, porque esses mesmos que estavam com astúcia, eles não largaram a fé para agir com astúcia, mas eles, assim, no plano terreno, eles continuaram na fé entre a comunidade, né, entre a igreja, né, aquele ajuntamento de pessoas em Corinto. Mas eles começaram a falsificar a palavra para poder justificar os seus erros, que é o que nós vemos hoje. Quando Paulo ele é pintado como um revolucionário que traz coisas novas, coisas diferentes, coisas que estão em oposição à Bíblia, né, ao dito Antigo Testamento, né, porque só havia isso quando ele escreveu, é errado essa ideia de Paulo, porque Paulo ele combateu as heresias, ele combateu os falsificadores da palavra, que eram justamente os que muito hoje são filhos deles mesmos, ou seja, os que hoje falsificam a palavra de Deus, tornando-a obsoleta em uma sequer vírgula, sendo que Jesus diz que nada vai passar antes que tudo nessa terra passe. Esses mesmos são filhos daqueles astutos, no sentido pejorativo, da igreja de Corinto, porque eles não querendo entender, não querendo viver a Bíblia da maneira como ela está escrita, eles acabam o quê? Fazendo o quê? Falando que a Bíblia não é válida? Não, mas moldando aonde pode ser moldado, aceitando o que pode ser aceito segundo o coração deles e rejeitando aonde eles acham que não convém, não vale a pena. Então, Paulo vai dar uma pancada nisso, Paulo vai exortar e vai falar para que isso parasse, né? E aí, ele também vai chamar o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o Deus desse século, quando ele diz ali, pode ser entendido de diversas maneiras, como o maligno, como o dinheiro, como as tentações que o homem guarda dentro de si e externa. Tudo isso são deuses desse século que não fazem resplandecer, ele diz ali, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, o Evangelho são todas as palavras de Deus, aqui toda a Bíblia, ela serve para quê? Como Paulo vai falar em 2 Timóteo, a gente já falou um pouquinho sobre semana passada. Serve para exortar, serve para aconselhar, serve para, né, para o cara seguir, para ter uma vida plena em Cristo. E conforme ele vai estudando a Bíblia, ele vai encontrando Cristo naturalmente. Ele vai enxergando naquelas passagens como, por exemplo, em Isaías 53, o servo sofredor, o próprio Cristo, que foi, né, não teve ali por vergonha de se fazer, né, maldição no madeiro, né? Que era uma coisa que em Deuteronômios dizia, que aquele não ficasse, né, até o pôr do sol no madeiro, para que não se tornasse, né, uma abominação, para que se não tornasse uma maldição mesmo, né? Então quando se diz que Cristo se fez maldição por nós, era nesse sentido. Ele não teve vergonha e ele não teve vaidade de querer escolher uma morte mais branda, vamos dizer assim, mas ele aceitou
o plano do Pai perfeitamente. E aí, conforme Paulo vai falando, ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? É o tesouro do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó: as coisas que foram a nós prometidas, o Cristo, o conhecimento da glória de Deus em Jesus, é dado através dos homens, que são vasos de barro. O que está querendo dizer? O presente, o que está dentro do vaso de barro, é eterno e é perfeito. Mas nós, como homens, homens e mulheres, como a humanidade imperfeita, de carne e osso, como vasos de barro, que são vasos de menor assim, valor, que poderia ter vaso de prata, vaso de ouro e tal, de cobre. E o vaso de barro, ele é um vaso de mais usual, um vaso de menor assim, valor e material mais barato, material mais perecível. Então, isso ele diz. E aí, o mais interessante é quando ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, ele diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do corpo do Senhor Jesus no nosso corpo. E ele fala: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que ele está querendo falar? Ele está dizendo assim, ó: o que é do homem, o que é daqui, é morte. Isso ele vai falar por diversas vezes na carta aos Romanos, por diversas vezes em Tessalonicenses, também na primeira carta de Corinto, aos Coríntios. Por quê? Aos Coríntios, melhor dizendo. Por quê? Porque Paulo entendia que o homem, os desígnios do coração do homem são maus. E o que é mal é transgressão contra a palavra de Deus, ou seja, contra os planos de Deus. Então ele diz assim: o que é nosso, ele está meio que exaltando um pouco o pessoal de Corinto, para que ele diz assim: nós somos coitados, mas vocês que receberam o evangelho da luz já estão resplandecendo na vida. Isso era uma técnica, assim como do professor, de querer elevar um pouco o aluno, para que o aluno se animasse. Mas o que ele quer dizer, em suma, onde ele quis chegar é o seguinte: o que é nosso é ruim, é contrário às coisas de Deus. Como ele vai dizer em Romanos 8, dada a parte lá no versículo 2 e na continuação, ele diz: porque o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de Deus é contrário ao Espírito do pecado e da morte. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: porque a lei do Espírito de vida nos tirou da lei da morte e do pecado. Por quê? O pecado é a transgressão da lei, segundo 1 João 3,4. E ele vai dizer, lá também em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa do salário é a morte. Está em Romanos 6. E o que isso quer dizer? Que a pessoa, quando peca, ela ofende a Deus. E essa ofensa, automaticamente, seria, depois pela lei, depois de comprovada, posto em tribunal e tal, digna de morte. Mas o Espírito de vida de Deus, a lei do Espírito de vida, as coisas de Deus em Cristo Jesus, nos tiram da morte e passam a gente para a vida eterna. Então Paulo vai dizer que
o que é daqui, o que é dos nossos desígnios, é morte, porque é inimizade com Deus. Isso é trabalhado durante toda a Bíblia. Mas o que é elevado, o que não podemos ver, que é a fé, né, é eterno. Então é disso que Paulo está falando. Ele está falando que por mais que eles são atribulados, perplexos, né, sobrecarregados, eles não desistem, porque eles sabem que assim mesmo foi com o próprio Cristo, com o próprio Jesus, o Messias. Então eles não desistem por quê? Eles não desistiram por quê? Porque eles sabiam que, como Jesus já tinha falado, nesse mundo tereis aflição, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Então é sobre esse sentido que ele está falando, e aí a continuação disso aí. E aí, meu irmão? Beleza? Tá bom? Bonzinho você? Bom, graças a Deus. Noite. E aí, nesse sentido, ele vai falar para os de Corinto, perseverem, porque nós já temos, tem nos abatido dia a dia e a gente não está em falta com Deus. Porque a gente busca as coisas que não são temporais, mas as coisas que são eternas. E aí, no capítulo 5, ele vai dizer: porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é a do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos corações que se gloriam na aparência, e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nesses 2 capítulos, Paulo vai falar do que eu já tinha falado. No capítulo 4, ele vai dar um pouco mais de ênfase no capítulo 5, 2 Coríntios, que é o seguinte: ele diz: neste tabernáculo terrestre, neste mundo, nesse corpo, nessa realidade, né, ele vai fazer um paralelo entre o Mishkan, né, o tabernáculo que o povo estendia no deserto e andava, conforme Deus andava com eles e se movia, né, a nuvem, eles andavam também. Então ele vai falar desse tabernáculo, mas ele está dizendo que o tabernáculo daqui, a realidade daqui, não é a realidade que nós aguardamos, porque a gente já vive, a gente sabe que tudo desse mundo é mortal, tudo deste mundo é pecaminoso, tudo deste mundo é fadado ao fim, é fadado à derrota. Mas aquele tabernáculo, não feito por mãos, que é eterno, aquele que está no céu, que é o mesmo em que João vai falar no Apocalipse, que a vida por vir, né, o mundo por vir, a vida eterna, com Deus, com Cristo, com o Espírito, a unicidade complexa de Deus, essa que nós gememos, essa que nós aguardamos, né? E aí, mais algumas coisas aqui eu quero destacar, que é o seguinte: ele vai falar, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, né? Aqui é engraçado porque ele quer dizer assim, numa outra parte vai dizer, né, porque o que é loucura para Deus é sabedoria para os homens. O que é sabedoria para os homens é loucura para Deus. E o que é as coisas de Deus são loucura para os homens. Por quê? Todas as coisas, se você for pegar na Bíblia, quando, por exemplo, Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele, era uma prática até comum entre os povos pagãos, o sacrifício de crianças, né? O sacrifício humano. E ele pede isso para Abraão. Abraão podia muito bem falar: Deus, corta essa, não vou fazer nada. O que vou fazer? Vou sacrificar meu filho? Você não falou que é o filho da promessa? Não vou. Ou, por exemplo, Moisés, aos 80 anos, Deus chamar ele para voltar para o Egito, porque ele já está fugido há 40 anos, e resgatar o seu povo de lá, né? Sendo que o faraó era quem dominava a região ali. Então era o homem mais poderoso, era o império mais poderoso da região. Se Moisés tivesse achado isso uma loucura, impraticável, ele também não teria feito. Mas Paulo sobre isso está falando. Se nós enlouquecemos por Deus, é porque as coisas de Deus são loucas. Mas conforme você vai abraçando a fé e você vai vivendo na fé, você vai entendendo que as coisas de Deus são loucas para este mundo, porque não são deste mundo. Então por isso que às vezes o que Deus nos pede, o que Deus demanda da gente, é louco. Só que é louco sobre qual prisma, sobre qual cabeça? É louco para nossa cabeça, que é desse mundo daqui, que é desse mundo limitado, desse mundo material, né, que vai se esvaindo, que vai apodrecendo, como do pó veio, ao pó voltará. Sobre isso, e ele diz: mas se conservamos o juízo é por vós. Aí ele faz uma brincadeira, um jogo de palavras, porque ele está dizendo assim: a gente vive a loucura de Deus, mas a gente não ficou louco ao ponto de perder o juízo para ter com vocês, para falar com vocês, né? Porque se eles tivessem ficado loucos, né, como uma patologia, uma doença, né, esquizofrênicos, loucos, uma doença mental, eles não poderiam, né, se comunicar com os daqui. Então ele faz um jogo de palavras ali. E aí, por fim, o que eu quero destacar é que ele diz assim:
Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse paralelo entre gemer pelo tabernáculo por vir, o que é eterno, ele já faz em Romanos 6, 7, 8, por ali em diante. Né? Sobretudo no 8, ele vai dizer que, né, a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus, a revelação da volta de Jesus. E aqui ele vai dizer que, né, se alguém já está em Cristo, nova criatura é desde já, porque ele já passa a se tornar espiritualmente compatível com o céu, só que ainda aprisionado num corpo de carne e osso, no corpo perecível, pecador. Tá? Mas ele diz, né, que o ministério da reconciliação, né, que Deus reconciliou-se com as pessoas através de Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando lá nos últimos capítulos, né, ali Mateus 26 por ali, né, e Lucas também vai contar o relato, Jesus está no que alguns chamam da última ceia, né, naquela ceia pascal que ele estava fazendo, segundo, né, Mateus, Marcos e Lucas, a ceia pascal, segundo João era uma pré-ceia pascal, mas de qualquer forma, eles no cenáculo, Jesus vai dizer com o cálice de vinho e com o pão, ele diz: este é o meu sangue, e este é como se fosse a minha carne. Ele estava falando simbólico. Lembrai de mim. Ele diz: este é o sangue da aliança. E aí, por exemplo, na Bíblia Latina, né, na Vulgata, foi adicionado nova aliança. Mas Paulo teve o entendimento correto das Escrituras, que ele diz da reconciliação, porque não era um novo contrato, só havia uma aliança com o povo de Deus, o povo de Israel, o povo daqueles que aceitam Deus de Israel. A reconciliação em Cristo, porque era o Messias que já está prometido nas Escrituras. Tá? Então, tanto no hebraico Berit Hadashah, quanto no grego Kainen Diateken, não quer dizer nova aliança, no sentido que nós entendemos. Havia uma aliança, ficou obsoleta, ficou velha, fizeram uma nova aliança, um novo contrato. Não, era um contrato que não estava sendo cumprido com fidelidade. E Cristo veio para reconciliar, para trazer à tona de volta tudo que já estava escrito. Né? É o sentido mais assim literal para o português de aliança renovada. Então Paulo, quando vai dizer no ministério da reconciliação, ele diz que é uma coisa que já reconciliar, fazer de novo o que já havia. Então isso que é interessante, porque alguns tentaram criar essa dualidade entre o que era velho e o que é novo. Que muitos vão falar, no Novo Testamento isso, no Velho Testamento aquilo. Não tem velho e novo, porque as coisas de Deus, elas são perfeitas. E se Deus é eterno, em Malaquias ele fala, em Apocalipse ele fala, eu sou Deus, eu não mudo. Ontem, né, vai dizer que é o alfa e o ômega, ontem, hoje e amanhã, né, para sempre e sempre. Se Deus não muda e as suas palavras são perfeitas e eternas, como podem tornar velhas? Sem valor, em desuso. É feito em desuso pelos homens que, querendo serem astutos e querendo fazer as coisas do seu coração, pervertem a palavra, falsificam a palavra, como Paulo vai dizer lá no versículo 2 do capítulo 4, aos falsificadores da palavra de Deus. Então a gente tem que entender que Cristo ele veio trazer à tona o que estava esquecido, estava em desuso, né? A palavra novo no grego e Hadashah no hebraico, né? E Kainen, né? De Kainós, no grego quer dizer o quê? Trazer à tona uma coisa,
fazer uma coisa que estava em desuso de novo em uso, né? Renovar, né? Renovar uma aliança. Porque a gente não entende o testamento, mas o testamento, alguns vão falar que o testamento é feito para quando o testador, aquele que está assinando, morrer e passar. Tem lógica, mas mais precisamente era um contrato, uma aliança. Então, aliança com o povo, aliança com Deus. Então, era uma aliança bilateral, ou seja, tinha os termos que Deus diz que cumpriria, as promessas, tudo, e quem não cumprisse teriam as maldições, está mais precisamente em Deuteronômio. E aí o povo se esqueceu de Deus, e aí pagou 2 exílios, perambulou pelo mundo, sofreu, morreu, foram separados, né, da sua terra. E aí nesse momento, Cristo Jesus, né, no primeiro século, ele veio, ele se deu a si mesmo como um plano perfeito de Deus para fazer o homem, tornar de novo o homem a Deus. E interessante que mesmo que, por exemplo, os judeus tradicionais religiosos não creiam que Jesus é o Messias, eu já vi diversos rabinos dizerem o seguinte: mesmo que Jesus não seja o Messias, que nós cremos fortemente, de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, entregando a Ele que Ele é o Messias, eles dizem assim: mesmo se Ele não for o Messias, uma coisa Ele conseguiu e uma coisa Ele fez, que é que muitos se voltassem ao Deus de Israel. Então, assim, vocês veem que mesmo os que não creem e têm bom senso, veem e entendem que Jesus foi a reconciliação, que Ele manifestou algo poderoso da parte de Deus, que fez a muitos olharem para Deus. Então, disso Paulo está falando. E Paulo, aí por fim, ele vai exaltar um pouco o ministério do que estava sendo feito, porque muitos estavam difamando. E Paulo diz assim: aquele que conhece a Cristo, ele conhece na carne, que a gente conhece com nossos pensamentos pecaminosos, com a nossa mente corrupta. Mas, mesmo que a gente está na carne, né, no sentido que a gente está nesse mundo, a gente não vive mais segundo a carne, né, segundo a inimizade com Deus, segundo o pecado, segundo a morte. A gente vem para a maravilhosa luz, Pedro vai dizer. A gente vem resgatando, né, o Bereshit, no princípio, resgatando o Gênesis, quando das trevas ele fez a luz. Então, os nossos corações, quando a gente vem para Cristo, quando Ele nos chama, quando ele nos chama, Ele chama a todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, no sentido que poucos escolhem a Ele. Muitos preferem seguir essa vida. Mas quando Ele nos chama com o coração podre, quebrantados, humilhados, né, deprimidos, né, sofredores, em trevas. Mas quando nós aceitamos de todo o nosso coração Ele, o nosso coração passa a se alegrar nele, passa a resplandecer a luz dele, passa a ter luz, como no Sermão do Monte, que ele diz que uma candeia não pode ser, uma luz não pode ser colocada debaixo do móvel, mas ela tem que colocar no candelabro, ela tem que ser colocada no alto, para que todo lugar seja iluminado. Da mesma forma é o homem, que estando em trevas, no mal, no pecado, junto do maligno, ele é um ser assim tão mesquinho e tão negativo e tão curvado para baixo, curvado para a morte, que parece que o mundo dele é cinza. Mesmo essa realidade corrupta, que é a nossa preparação para a vida por vir, passa a ser sem sentido. Por isso há tanto desespero, aflições, ansiedades,
depressão, suicídios, enfim, tristezas. Tem gente que vive a vida inteira triste. Mas quando Cristo te chama, e aí é o convite, amados, que vocês busquem a Cristo, quando diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei e serei contigo e tu comigo. É nesse sentido, ele bate na porta do coração, você tem a opção de abrir. Se você abrir, um dia eu abri, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu olho para trás, além de eu sentir que era outra pessoa, porque nova criatura sou, nova vida tem, por mais que erro, por mais que peco ainda, porque somos, afinal, deste mundo, mas não querendo, estamos na carne, mas não somos mais da carne. Foi a melhor coisa. Quando eu olho para trás, eu vejo como se fosse uma lenda de uma pessoa, uma história de um desconhecido, porque não parece que sou eu. E quando eu olho para minha vida hoje, mesmo quando eu estou chateado, triste, às vezes com a cabeça aérea, assim, cheia de coisa, eu ainda paro e penso, vale muito mais a pena hoje a vida, a paz interna que Deus, Cristo deu, mesmo se não houvesse eternidade, vale muito mais a pena essa vida com Cristo do que sem Ele. Mas, e é o que de novo aqui nós viemos até aqui para falar, que é o que temos tentado viver. Mesmo que hoje a gente está cansado, no dia de hoje eu estou cansado, atribulado, perplexo muitas vezes com as coisas desse mundo, fadigados, mas não desamparados, não derrotados, não humilhados ao ponto de não querer mais estar com Cristo. Porque quanto mais a gente parece que é humilhado pelo nome dele, como ele disse, aqueles que forem injuriados pela justiça do meu nome, esses vão herdar o reino dos céus. É sobre persistência, perseverança dos santos. Os santos têm que olhar, por exemplo, daqueles que perseveraram. Moisés, Elias, Abraão, Ezequiel, Jeremias, Isaías, os discípulos, Paulo, e o próprio Messias, que o fez sem pecado, como Paulo fala. Que vocês então se entreguem e leiam a Bíblia, respirem e vivam a vida do reino, para que, como ele também diz no Sermão do Monte, se você buscar a justiça do reino, o resto vai ser acrescentado. Mas é interessante que ele diz, o que é o resto? Não se aflija com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Deus sabe que você precisa disso, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas serão acrescentadas. O que há de comer, em Salmos vai dizer que o justo, nunca viu o justo mendigar pelo pão, o que há de beber e o que há de vestir. Ele não promete nada mais do que isso, que ele está dizendo alguns versos antes, em Mateus 6. Não acumuleis riquezas nessa terra, onde a traça, o caruncho, onde as coisas, o ladrão rouba, porque são as coisas perecíveis. Mas busque a riqueza do mundo por vir, a riqueza que é eterna, porque além de ser eterna, ninguém pode roubar. Então é isso que ele promete. Quem promete riquezas deste mundo, mente. Porque as riquezas, como o próprio Jesus falou, meu reino não é deste mundo. É mentiroso. Porque ele vai prometer para vocês o que há de comer não há de faltar, o necessário, de beber e de vestir. O resto, meus irmãos, ele vos acrescenta se ele quiser nesse mundo. Agora, a maior promessa, que é o que temos proclamado há mais de 2 anos, é que Cristo é real, ele é o Messias, ele é o Salvador e ele vai voltar. Então, quando ele voltar, as chances vão ter cessado, mas que por amor vocês venham a ele, não pela dor. Então, se tem alguém hoje aqui, ouvindo esse vídeo, seja pelo Facebook, pelo YouTube, e tá, com o coração doendo, tá faltando força, fé em Cristo, perseverança, tá muito perdido nas coisas desse mundo, trabalho, estudos, namoro, sei lá, carreira profissional, enfim, se perde do foco,
do reino, que se volte ao reino. Ore, suplique. Não nas ruas gritando e mostrando para todo mundo, mas no quarto em secreto, que Ele há de recompensar em secreto. E a gente crê que a manifestação do Filho de Deus, do Filho do Homem, está próxima. É nisso que a gente persevera, ora e pede. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.